Boa noite a todos. Este vídeo é parte obrigatória da apresentação do trabalho de conclusão de curso exigido pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo para a conclusão do curso de Engenharia da Computação. Assistir este vídeo não dispensa a leitura do trabalho. O trabalho intitula-se Aplicativo de Monitoramento de Parlamentares e estes são os integrantes do grupo. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a amigos e familiares que nos suportaram ao longo destes 5 anos, em especial Tatiana, Jordana, Letícia e Alessandra. A velocidade de reprodução do vídeo foi alterada para respeitar o limite de tempo imposto pela Univesp. Meu nome é Emerson Fabiano Felipe e vou apresentar agora uma introdução sobre o que se trata nosso trabalho. Por que precisamos de transparência pública? Bem, em uma república, o homem público é o responsável por gerenciar os recursos arrecadados na sociedade. Portanto, surge a necessidade de fiscalizá-lo. Na Constituição Federal do Brasil, está prevista no seu artigo 163-A o princípio da transparência justamente para garantir esse direito. Hoje no Brasil, existe pouca fiscalização popular, sobretudo no poder legislativo, muito por causa da dificuldade de acesso às informações e a falta de ferramentas de qualidade para esse fim. Entretanto, mesmo assim, em uma pesquisa conduzida pelo grupo, 90% das pessoas têm interesse em fiscalizar melhor o deputado a quem depositou sua confiança. Então, qual a proposta do nosso trabalho? Criar uma ferramenta melhor e mais intuitiva de fiscalização de gastos e votações parlamentares, documentar cada etapa da construção do software e, com isso, aumentar o engajamento da população na tarefa de fiscalização do poder público. A metodologia base utilizada foi o design thinking. Portanto, fizemos uma pesquisa na comunidade a respeito da ferramenta, etapa de compreender. Estudamos boas práticas e caminhos para a construção do aplicativo, etapa explorar. E testamos a ferramenta na comunidade, etapa materializar, para compreender onde poderíamos melhorar. Resumindo, portanto, nossos objetivos específicos desse trabalho são coletar dados do Congresso Nacional e armazená-los, criar uma arquitetura de software e de banco de dados, realizar estudos de usabilidade para a nova interface, desenvolver uma aplicação web responsiva, implantar o software em nuvem, apresentar à comunidade e testar. Bom, meu nome é Willy Corrêa Caseta, e eu estou aqui com o Mohamed e nós vamos apresentar a parte aí de arquitetura de software e banco de dados, né? Então, basicamente, aí, a arquitetura de software vai tratar dos componentes do software e como eles interagem entre eles e sobre a estrutura que eles estão, o arcabouço que eles estão botando, né? Pode passar para a próxima. Então, está aqui o que eu falei, né? Definir os componentes, definir a interface entre eles, definir a estrutura sobre a qual eles vão estar trabalhando. Então, a gente vai mostrar aí como é que o front-end e o back-end eles vão se conversar, né? Os protocolos que eles vão usar. Basicamente, para o software que a gente pensou em fazer, a gente vai usar uma API, que é uma API pública, né? Que é que vai de dados. Pode passar para o próximo. Então, ela é uma API de dados abertos da Câmara dos Deputados e ela tem todas as informações que nós precisamos, né? Despesas, as votações dos deputados, que é o que a gente se propôs a apresentar. E ela utiliza um formato de dados que a gente chama de JSON, que é um formato leve, né? Diferente do tradicional XML, ele é mais estruturado no XML e também suporta o também. A gente justamente queria um aplicativo mais leve, né? Porque uma reclamação de outros aplicativos que a gente pesquisou aí, vocês vão ver até na parte de interface, é justamente a demora de carga, né? E a apresentação deles. Então, para isso a gente usou o formato JSON que estava disponível aí nas bibliotecas. Pode passar. E aí a gente tem aqui os blocos, né, que na verdade são o que se chama de endpoints em APIs, que nada mais são do que os endereços da disponibilidade dos dados. Então, através de linguagem JavaScript, são consumidos esses dados. E no nosso caso, a gente escolheu também armazenar esses dados em um banco de dados, né? Por quê? Também para garantir a disponibilidade desses dados. Nos outros aplicativos que nós pesquisamos, a gente tinha muita reclamação do pessoal de disponibilidade dos dados. Então, a nossa ideia é manter uma disponibilidade maior e tornar o aplicativo mais atrativo. Pode passar. Então, aqui a gente tem aqui mais ou menos a estrutura, né, que está montada no nosso aplicativo. Então, o navegador ele interage direto com o front-end. Eles vão estar em containers, né, dentro de uma estrutura de nuvens. A gente vai ter um script trabalhando no back-end e fazendo o garimpo entre a API e o banco de dados, fornecendo esses dados. Essa é a nossa arquitetura aqui, o modelo que a gente desenhou para trabalhar, que a gente entendeu que garantiria a integridade dos dados. A partir disso, a gente começou a fazer o levantamento de requisitos através de entrevistas, através de conversa com o pessoal, e algumas metodologias e roteiros aí
que a gente já conhece. A gente focou nos requisitos funcionais, até pela simplicidade do software. Não é um software muito complexo, para falar a verdade, né? Na verdade, também os requisitos não funcionais, que é praticamente a parte de infraestrutura, ela é abordada em outro tópico, né? Vocês vão ver a parte de armazenamento em nuvem, como é que eles vão ser armazenados. Então lá fala um pouco de forma implícita lá dos requisitos não funcionais, que a gente também achou que uma abordagem direta não agregaria muito ao trabalho. Então a gente trabalhou mais em cima dos requisitos funcionais. Mapeamos esses requisitos, né, através como eu falei, entrevistas, né, de conversas, de outras metodologias, e utilizamos aí alguns modelos, né, das bibliografias que a gente pesquisou. Em especial aí uma bibliografia do Alves, né, que tem projetos de sistema da Web Conceitos. Pode passar, por favor. Então aí nós temos aqui a tabela de requisitos, né, e aí nós temos aqui os nomes das funções que a gente determinou para o software com base nessas pesquisas, né, com as pessoas que a gente conversou. A gente tem um capítulo aí de todo o tratamento da interface, como é que isso foi feito. E essas são as funções e as funcionalidades que a gente conseguiu identificar que vão ser necessárias para o sistema. E a descrição de cada uma delas aqui, né, são as funcionalidades evidentes. A partir disso, a gente decidiu trabalhar com casos de uso, né? Casos de uso é uma ferramenta bem comum e bem utilizada aí na área de computação, uma ferramenta de fácil entendimento, tanto a parte descritiva dela, né, textual, quanto a parte gráfica. Então fica bem fácil do ponto de vista do usuário a gente trabalhar com ela e poder ter essa relação aí com ele, de entender, de conversar, de modificar e de colocar isso para ser avaliado. Pode passar para o próximo. Então aqui eu falei de casos de uso. Aqui uma breve descrição do que é exatamente um caso de uso, né? Ele conta uma pequena jornada, né? Uma ação do usuário. Pode ser um texto narrativo, né? Ou uma descrição geral, então aquela tabela que a gente usou mais ou menos. E aqui a gente vai ter uns casos de uso individuais também. Então pode passar para o próximo aí também. Tá aqui, né? Então aqui uma descrição. Aqui é o modelo que a gente pegou do livro de engenharia de software de Pressman Maxim, de Alves Pressman Maxim, né? Citados por Alves e Hopper. E é mais ou menos uma ficha, né? Ele descreve o objetivo do caso de uso e os possíveis cenários desse caso de uso específico. Então aqui a gente tem aqui como exemplo a pesquisa de candidato, que é uma função do software que a gente viu na tabela anterior. Qual o objetivo dessa função, né? Que é fazer uma busca, né, do candidato que você precisa, e os cenários possíveis, né? A sequência de ações que são realizadas, né? O usuário acessa o perfil, o servidor retorna o site com a listagem dos deputados, o usuário insere critério de busca, o site filtra com base nos critérios inseridos, né? Para trazer só aquele que você está pesquisando. E aqui alguma exceção, se ela tiver, por exemplo, se o usuário digitar um texto que não tem nenhuma correspondência, obviamente ele não vai ter nenhum retorno ou não vai ter o retorno desejado. E aí nós estamos modulando aí, fazendo todos os casos de uso com base naquela tabela de cenários que a gente desenvolveu. Com isso a gente chega no diagrama geral de casos de uso. Pode passar para o diagrama aí, por favor. Então está aqui, esse é o diagrama principal de casos de uso que a gente conseguiu desenvolver. Uma linguagem ML, né, uma linguagem conhecida desenvolveu. E está aqui, então você tem todos aqueles cenários que a gente viu na tabela: pesquisar candidato, acompanhar candidato, pesquisar dados pessoais, marcar favoritos, pesquisar gastos, pesquisar votações, né? Aqui algum outro agente externo que a gente chama, né? Você tem o usuário aqui, que é o ator principal, aqui um agente externo, pode ser o sistema, pode ser outro ator, alguma coisa. Mas basicamente, como a gente fez isso, um software simples, né? Mas tem toda a estrutura aí de engenharia de software que a gente conseguiu abordar dentro da simplicidade desse software. Passando aí para a próxima tela, a gente vai começar aqui com o modelo de entidade de relacionamento, e aí o Mohamed vai falar para a gente um pouco melhor sobre isso. Bom, dado que a API fornecida pela Câmara dos Deputados, ela nos dá só os dados brutos de cada deputado, de cada votação proposta e assim vai, existe a necessidade de nós fazermos o trabalho de organizar isso de uma forma, um banco de dados relacional. Então, os 3 primeiros slides aqui, eles vão mostrar como que essas relações vão se construindo, literalmente. A gente tem aqui como exemplo a primeira entidade, né, que seria o próprio deputado, que é constituído de uma ID para facilitar a programação da API por inteiro, o nome dele, uma URL com a foto, que é também fornecida pela própria API da Câmara, a legislatura atual dele e o partido dele, né? Todas essas características formam a entidade do deputado. E cada deputado ele pode votar diversos projetos. Então, cada entidade do deputado, ela numa relação de 1 para muitos, pode apresentar um voto para cada uma das proposições. E cada uma desses votos, ele tem data, se ele votou sim ou não, né? É basicamente isso.
uma ID para relacionar esse voto com o deputado, e qual foi o voto dele. Então, na verdade, é data e voto, os dois atributos assim coletados brutamente, por assim dizer, e aí o ID de votações e o ID de deputado serve justamente para você manusear a programação desse banco de dados. E aí, aqui no terceiro ponto, a gente pode ver que, na verdade, cada deputado ele pode registrar diversos votos numa relação 1 para muitos, ele também pode registrar de 1 para muitos na relação das despesas, ele pode ser ou não o seu deputado favorito numa relação muitos para muitos ou nenhum para nenhum, e ele pode também ter uma série de proposições que ele faz dentro da Câmara dos Deputados, né? Ou seja, um único deputado pode ter muitas proposições. E basicamente esses são os dados, esses dados aqui de despesa, proposições e votos são os que a API fornece. E o que a gente acrescenta, uma das coisas que a gente acrescenta de novo na API é justamente a possibilidade de você acompanhar deputados favoritos. E aí sim você precisa de identificadores como e-mail do usuário e ID do deputado para você poder relacionar quais usuários estão seguindo quais deputados e notificá-los disso. Feito toda essa estrutura visual, você com mais facilidade consegue fazer a identificação disso para, de fato, programar esse banco de dados. E aí, então, você tem aqui, por exemplo, da entidade deputado, um ID, que é um número inteiro, a URL da foto, que é um texto, porque é um endereço na internet, o partido, que é um texto, o nome, que é um texto, e a legislatura atual, que também é um número inteiro. Quais desses campos podem ou não ser nulos e quais desses campos é a chave primária. Lógico que a chave primária é o ID, ela está lá para isso. E feita essa tabela para todas as entidades, você então pode organizar nesse bloquinho, que já fica muito mais a cara de algo programado, todas essas entidades, as despesas, os deputados, as proposições, mostrar como elas se relacionam umas com as outras. E, por fim, você de fato faz a programação desse banco, seguindo toda essa orientação, né, por assim dizer, do que a gente mais fácil entende através dos diagramas, para o que de fato um computador vai entender programando esses campos. Nossa parte da apresentação se concentra nisso. Vamos passar para a próxima agora. Bom, falar sobre a parte de interface e usabilidade. Meu nome é Henrique e o Leonardo vai tocar depois de mim essa apresentação. O objetivo do estudo de interface: a parte de aceitabilidade social e aceitabilidade prática, né? Toda a parte de aceitabilidade social, a gente tem uma pesquisa conduzida pelo grupo, onde 90% das pessoas demonstram interesse na nossa ferramenta, né? Então a gente vai trabalhar, basicamente nesse trabalho, a parte de aceitabilidade prática, a questão da usabilidade. Para isso a gente utiliza o modelo de Nielsen, em algumas etapas: conhecimento do usuário, análise competitiva, que seria a avaliação de interfaces concorrentes, design paralelo participativo, aplicações de padrões e heurísticas, protótipos e testes empíricos. Eu vou falar a parte de usuário e análise competitiva, e depois o Leonardo vai tocar a parte de design e protótipos. Na análise competitiva, que é aquela análise que a gente faz em cima das interfaces concorrentes, a gente utilizou o framework Decide, né, onde você determina objetivo, perguntas e método de avaliação. Então, qual é o objetivo que a gente determinou nessa análise? É determinar se aquela interface ela possui uma affordança adequada, né, se ela é uma aplicação acolhedora, intuitiva para os usuários. Com isso, a gente faz algumas perguntas, né, como, por exemplo, apresenta dados relevantes, o desempenho de navegação é ruim, as funções disponíveis são intuitivas. E para responder as perguntas, a gente utiliza um método de avaliação, que a gente utilizou aqui, o método de avaliação heurística e investigação. Esse método é conduzido por 3 avaliadores e a resposta de cada um deles é compilada numa avaliação única, né? Toda a questão ética que a gente tratou durante o trabalho, a gente utilizou o termo livre esclarecido, então pesquisa com o usuário basicamente era o termo livre esclarecido, que a gente trabalhava em cima, e todos os resultados foram compilados em tabelas, né? De cada interface que a gente analisou, foi feita uma tabela com os resultados, pontos positivos e negativos, e essas tabelas são disponíveis no meu trabalho. Em resumo, né, o que a gente pode dizer sobre a parte de investigação? A gente já investigou comentários na Play Store do aplicativo Meu Deputado, muitos usuários reclamando de aplicativo desatualizado, ranking de políticos enviesados, lentidão, alguns deles reclamando sobre lentidão do aplicativo, e outros elogiando a iniciativa do aplicativo e tudo mais. Portanto, nos preços da Câmara a gente não tinha disponível esses dados, então essa parte de investigação de comentários de usuário não foi feita na parte do portal dos preços da Câmara. Na parte de inspeções heurísticas, trouxe 2 exemplos aí, um do Meu Deputado à esquerda e outro do portal da Câmara à direita, de como foi feita essa análise heurística, né? Então foi pego cada uma das telas, identificado os pontos de problema, né? Ou os pontos positivos, né? Então, por exemplo, no ponto da esquerda ali a gente tem o Meu Deputado, onde o ícone de favorito ele é pouco reconhecido, né? Então é um ícone de um balão alto-falante, não é um ícone normalmente uma estrela, né? Cabeçalho muito grande, em comparação com a restante da tela, gráficos pouco representativos, né? Então a gente tem um gráfico ali sem legenda, que fica difícil para o usuário identificar exatamente o que ele está enxergando ali.
embora o aplicativo Meu Deputado tenha muitos pontos positivos, ao contrário do portal da Câmara. Essa imagem da direita aí é um exemplo. Muitos problemas, né? Esse portal ele tem ausência de menu de navegação, falta de indicação dos próximos passos, então o usuário ele fica perdido na tela exatamente onde ele deve continuar na navegação. A página é muito grande, contém muitos dados, muitas vezes relevante para o usuário naquela navegação. Então esses são 2 exemplos, mas em resumo, a inspeção jurídica, o nosso trabalho identificou o aplicativo Meu Deputado como bom de forma geral, muitos pontos positivos, com facilidade de navegação, embora alguns erros, alguns problemas, principalmente com gráficos pouco representativos e dados também pouco relevantes. Inclusive, essa foi também uma das reclamações nos comentários na Play Store que a gente fez a investigação nesse aplicativo. O portal da Câmara já é um pouco pior, ele tem muito mais problemas, gráficos quebrados, desproporcionais, falta de menu de navegações em algumas telas, e algumas telas com excesso de informações também. Então esse é um resumo, uma análise tela a tela de cada um desses aplicativos. Nosso trabalho construiu tabelas e está disponível no apêndice. Na parte de usuário, na parte de conhecimento de usuário, a gente fez um questionário, acabou sendo uma resposta limitada, 46 pessoas responderam, mas dá para tirar algumas informações. Por exemplo, a média de idade das pessoas que responderam era 44 anos, 67% delas utilizam o celular como ferramenta tecnológica e 91% têm familiaridade com tecnologia. Se a gente esmiuçar as pessoas que responderem 2 faixas mais relevantes, né, a gente tem pessoas de 30 a 50 anos e pessoas acima de 50. A maioria tem ensino superior, a maioria utiliza celular como meio tecnológico, embora a faixa de 30 a 50 anos tem uma predominância aí de computador bem relevante. A experiência de tecnologia é boa de forma geral, embora um pouco mais de dificuldade com pessoas acima de 50 anos, e a maioria utiliza redes sociais como plataforma para acompanhar os parlamentares. Embora também pessoas mais velhas indicarem uma tendência maior de não acompanhar a questão dos parlamentares. Então essa foi a parte de conhecimento de usuário e análise heurística competitiva. Agora o Leonardo vai falar um pouco da parte do design dos protótipos desenvolvidos a partir desses dados. Muito obrigado, Henrique. Meu nome é Leonardo e vou falar sobre o processo de design e sua implementação na nossa aplicação. Uma vez que tínhamos em mãos o resultado da análise competitiva feita com os outros aplicativos, nós aplicamos essas heurísticas, aproveitando os pontos fortes e descartando os pontos fracos para fazer melhorias. Então nós fizemos o processo de design paralelo, ou seja, 2 pessoas fizeram 2 designs diferentes para cada tela e depois foram combinados num design final. E o resultado é esse aqui. Na primeira tela nós temos os deputados perfilados numa espécie de menu, e depois, ao clicar em cada deputado, nós temos uma visão detalhada de gastos, votações e proposições, sendo que na tela de gastos nós temos um gráfico indicando os gastos por período. Para essas 2 telas, na nossa implementação, nós colocamos cada deputado dentro de um componente, e isso significa que você tem apenas uma parte do código escrita, e essa parte se repete para cada deputado para fazer a renderização, e nessa repetição ele pega os dados de cada deputado particular e coloca dentro deste componente para ser renderizado. E isso acontece também na tela explodida de gastos. Aqui vocês podem ver em detalhes o componente de votações que está dentro de cada deputado individual, e cada vez que você abre esse componente, ele é preenchido com as informações que vieram da API disponíveis para cada deputado especificamente. Uma vez completado o processo de escrita do código e implementado e testado, nós fizemos o deploy, fizemos o lançamento deste aplicativo dentro da web, para que nós possamos então expor o nosso aplicativo a usuários reais, para que possamos colher informações, opiniões, reclamações, o que está bom, o que está ruim, o que está difícil, o que está fácil, e fazer melhorias baseadas nessas opiniões. E aqui nós podemos ver a segunda versão do protótipo, já com as cores alteradas, de acordo com a opinião dos nossos usuários, e também a adição de um ícone de carregamento da página dos deputados, para preencher enquanto os deputados estão sendo carregados na tela. E também temos a padronização dos botões e a aplicação do mecanismo de busca por nome dos deputados. Obrigado. Meu nome é Fernando Costa da Silva e agora eu vou apresentar o tópico de hospedagem e computação em nuvem. Um dos tópicos importantes abordados neste tema do trabalho é o de containerização. Suas vantagens ao utilizá-lo e também a forma escolhida para deixar o aplicativo online para a população, bem como a parte front-end, back-end e seus custos. Mas o que é colocar a aplicação em container? De forma simplificada, significa encapsular o software com todas suas dependências e rodar ele em um motor de container,
como o Docker. Por exemplo, a diferença de containers em máquinas virtuais está principalmente no fato dos containers não serem acoplados ao hardware físico como as máquinas virtuais. Portanto, de forma mais genérica, em aplicações por container, poderá ter um motor de execução que pode rodar containers contendo aplicativos diferentes com sistemas diferentes e em infraestruturas diferentes. Essa forma de organização permite construir a arquitetura do software sobre o paradigma de microserviços, onde cada processo do software possa ser separado como um serviço autônomo, encapsulado por um container e se comunicando com os outros containers, como o exemplo da figura. Cada etapa da aplicação está separada internamente. Algumas das características dessa organização podem ser: cada microserviço poderá ser programado em uma linguagem diferente. Cada módulo irá consumir apenas o necessário para o processo. Cada microserviço pode ser tratado com independência. Alguns serviços podem ser ocultados do acesso externo. Meu nome é Ednilson. Vou apresentar a fala agora sobre a aplicação de produção. Por uma questão de praticidade e não de otimização, o software roda em partes, na infraestrutura do Google e em parte com a IBM. Para o front-end, temos a utilização do IBM Cloud, que é uma plataforma com serviço PaaS, que possui algumas características como a possibilidade de escolher qualquer linguagem, ser tolerante a falhas, gerenciar a saúde da infraestrutura de forma automática, possui alta disponibilidade, entre outros, ou seja, um serviço completo, na qual o desenvolvedor não precisa se preocupar com nenhum detalhe de infraestrutura. O foco fica apenas no aplicativo desenvolvido. Já para o back-end, foi utilizado um serviço de computação em nuvens, o Google Cloud, que pode ser caracterizada como a infraestrutura IaaS. As principais características desse serviço são: custo baixo, já que o gerenciamento de infraestrutura é feito pelo usuário. Deploy simplificado para aplicações pequenas, entretanto, mais complicado conforme a escala e o uso do software. A possibilidade de utilização em encapsulamento por container e motor de execução Docker. Os custos e receitas são apenas estimativas iniciais e levantadas como base no número de 50.000 visitas por mês no aplicativo. De forma geral, o projeto pode ser viável com a utilização do AdSense e melhor otimizado no deploy do aplicativo como um todo, front-end e back-end. Como dito anteriormente na apresentação sobre a interface gráfica, esse é o aplicativo final e ele pode ser acessado de forma temporária através desse link abaixo. Olá, meu nome é José Dark, vou apresentar para vocês agora os principais resultados e conclusões do trabalho, ok? Alguns resultados importantes foram notados, como a redução da necessidade ou dependência do usuário com os APIs da Câmara dos Deputados, né? O nosso armazenamento ele é próprio, diminui dependência de aplicações externas, né? Então, ou seja, a gente não precisa de aplicativos externos. Se cair o API da Câmara dos Deputados, nós continuará funcionando perfeitamente, tá bom? O processo de design nosso é contínuo, tanto que é feito avaliações externas, é feito o processo de design, e esse aplicativo ele passou por isso, tá? Então, foi feito também avaliação, mas vamos apresentar para vocês toda essa melhoria, e assim o fizemos, tá bom? Algumas melhorias não dá para ser feita porque pode perder a característica do próprio aplicativo, ou também trazer informações que são relevantes ou que não fazem de acordo com o que está ali na Câmara dos Deputados, tá? Ou no aplicativo da Câmara dos Deputados. Como conclusão, nós vimos que foi satisfatório, né? Os nossos usuários, as pessoas que testaram, gostaram bastante do aplicativo, tá? E podemos dizer, então, que nós atingimos objetivos e traçamos um caminho de documentado de melhoria contínua da ferramenta também, tá? Para futuras pessoas que queiram utilizar essa ferramenta, fazer melhorias nela, a gente recomenda, tá? Então, aqui também que façam também, que saibam futuramente o conceito de interface, ou também a otimização do aplicativo, né? Tanto na área de deploy como no próprio desenvolvimento, a fim de que seja também
um custo menor, seja de baixo custo, ok? Esses são as principais empresas que nós utilizamos para poder fundamentar nosso trabalho e apresentar para vocês junto com o aplicativo. Agradecemos a atenção e muito obrigado.